Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Sempre de suas divinas consolações eternas, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, por todos os coroinhas que estão aqui presentes. Que Deus cada vez mais ilumine a cada um de vocês, protegendo, guiando e dando discernimento cada vez mais às suas atividades que vocês realizam em torno do altar. Também rezar esse Pai Nosso, essa Ave Maria, por todas as pessoas que estão com o Covid-19, para que elas possam ser curadas, e também rezar por todas as famílias que agora perderam seus entes queridos, para que Deus e Nossa Senhora os conforte. Alguém tem mais alguma intenção para querer colocar nesse Pai Nosso, essa Ave Maria? Vamos rezar também pelo Papa, que também teve missão, né, com o Goré também, que ela também está com uma pessoa cuidando, está enferma. Rezar por todos os padres, pelo bispo, pelo nosso pároco, Padre Cícero Leandro, pelos frutos desse encontro, que, se Deus quiser, vai render muitos frutos. E rezar também por todos os nossos pais, para que possa iluminar os nossos pais na sua missão que Ele tem para cada um de nós, que Ele tende a ensinar, tende a nos educar, tende a nos formar. Então vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom, agora vamos darmos início ao nosso encontro. Vamos falar sobre um pouquinho do Catecismo de São Pio X, certo? São Pio X, para quem não sabe, foi um Papa que ele, junto com os bispos, fizeram esse catecismo. Contudo, antes de iniciarmos sobre o catecismo da Igreja de São Pio X, vamos entender um pouco sobre o que é catecismo. Procurando pelo Google, a gente encontra que catecismo é um conjunto de instruções sobre os princípios, dogmas e preceitos da doutrina religiosa. Ou seja, livro que contém essas instruções expostas em perguntas e respostas. Ou seja, o catecismo ele é nada mais, nada menos que um conjunto de instruções que vai cada vez mais formar um cristão na sua fé. Ou seja, tem várias perguntas que muitas das vezes nós ficamos sem saber qual é o significado, e o catecismo tem justamente essa particularidade de fazer o quê? De ensinar e mostrar o que é ter essas perguntas para nos auxiliar cada vez mais na nossa formação cristã e a nossa vida com a comunidade cristã. Geus, quer complementar alguma coisa? Eu queria complementar no seguinte sentido. A
a respeito da explicação do nosso catecismo. Como vocês sabem, né, a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. Ela possui uma fé muito sólida, ou seja, os seus conhecimentos eles são bem específicos, são bem diretos, e a igreja tem basicamente um posicionamento sobre qualquer coisa. Se ela não tiver um posicionamento muito abrangente, ela tem pelo menos um posicionamento específico. Falando mais diretamente sobre o Catecismo de São Pio X, no tempo que ele foi escrito, agora eu não vou me recordar, porque eu realmente não estudei sobre isso, quer dizer, já estudei o Catecismo, mas não estudei para dar essa formação. No tempo que o Catecismo de São Pio X foi criado, a igreja passava por muitas dificuldades. E todos os conhecimentos que já tem no catecismo, a igreja já sabia. Só que esse conhecimento, ele ficava basicamente no clero da igreja. Quem é que tinha todo esse conhecimento? O Papa, os bispos, os padres, até mesmo certos padres de lugares muito remotos, tinham pouco acesso digamos assim, ao conjunto todo da obra. Então foi por isso que foi necessário que se juntasse toda a fé católica e fizesse de uma maneira para o povo, para que o povo, ao ler o catecismo, tivesse conhecimento de sua fé. Até porque é impossível você amar uma coisa que você não conhece, e é impossível que você viva bem a sua fé, que eu diga, eu sou católico, se eu não conheço direito o que, é que a Igreja Católica fala e o que, é que a Igreja Católica diz. Então, foi por isso que São Pio X, reunido com os outros bispos, todos os bispos, fizeram esse catecismo mais pastoral. Só que hoje em dia, nós não temos só o catecismo de São Pio X. Nós temos vários catecismos, só que temos três em especial. O de São Pio X, que é mais voltado para o povo, que ele tem um sentido assim bem simples mesmo, se você pega ele. Ele é feito de perguntinhas e respostas, bem simples, bem direto. Perguntou, respondeu. Temos o Catecismo Romano, que ele é um catecismo mais direcionado para os padres, para que os padres possam ajudar os fiéis. E temos o Catecismo do Concílio Vaticano II, que é o mais utilizado hoje em dia. Ele é bem completo, realmente a igreja dá vários posicionamentos. O problema é que ele é de uma compreensão difícil. Então, para quem está iniciando a fé, por exemplo, coroinhas, na catequese, quem não tem uma base muito sólida, o melhor catecismo mesmo é o de São Pio X, porque ele é bem simples, ele é bem pastoral, ele foi feito com esse objetivo, que qualquer pessoa, qualquer fiel, do mais simples ao mais avançado, ao pegar ele, possa entender. E aí nele vai estar todas as verdades da nossa fé. Como eu tinha dito, o Catecismo de São Pio X, ele fala um pouquinho de tudo, só que ele não é tão abrangente. Se você já tem um conhecimento do Catecismo de São Pio X, agora você precisa evoluir esse conhecimento. E aí eu sugiro o Catecismo do Concílio Vaticano II, que é um catecismo amarelinho, que ele é a linguagem um pouquinho mais difícil, só que ele tem um conhecimento a mais, entendeu? Só que tudo que você precisa saber já tem no Catecismo de São Pio X, viu? Muito obrigado, Geilson. E como nós vamos iniciar o São Pio X justamente para poder nós termos um pouco de conhecimento a respeito sobre algumas dos dogmas que ele apresenta. E através disso, vou dizer a vocês como é formulado todo o catecismo. Vamos iniciar pela lição preliminar, mas a introdução vai iniciar com as orações, tanto do Credo, quanto do Pai Nosso, quanto da Ave Maria e da Salve Rainha. E o bom dele é que apresenta essas orações também em latim. Nós vamos falar agora sobre a lição preliminar da doutrina cristã e suas partes principais. Depois ele vai apresentar a primeira parte do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. Ele vai falar parte por parte sobre o credo. Depois vai falar sobre a segunda parte, que é o que? Da oração. A terceira parte, que vai falar sobre os mandamentos da lei de Deus e da igreja. A quarta vai falar sobre um pouco os sacramentos. E a quinta e última parte vai falar sobre das virtudes principais e das outras coisas que o cristão deve saber. E quando ele inicia sobre a lição preliminar,
ele justamente inicia com essa parte dos Atos dos Apóstolos, que é o quê? Em seguida, Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo, encontrou-o e o levou para Antioquia. Durante 1 ano estiveram juntos naquela igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Ou seja, ele está mostrando aqui a sua principal missão, que o catecismo, que é instruir cada um de nós. Alguém quer comentar mais um pouco? Gilson? Pode falar aí. Eu acho que quando eu tiver alguma coisa a acrescentar, eu vou dando aqui os pontinhos. Ok. Então ele já inicia com a primeira pergunta: sois cristão? E ele dá uma segunda resposta: sim, sou cristão pela graça de Deus. Ou seja, através do nosso batismo, nós já somos chamados a sermos cristãos. E quando nós somos, a partir daí, quando nossos pais, ele faz essa aceitação perante a igreja e também perante a Deus, o que acontece? A partir desse momento, então, nós já somos chamados a sermos cristãos e a vivenciarmos o seu amor que ele nos oferece a cada dia mais. Então, essa pergunta que ele nos mostra: sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. É o que nós também devemos fazer durante toda a nossa vida. Sim, sou cristão. O que eu posso mais fazer para realmente tornar-me um cristão, verdadeiramente? Então, essa pergunta que eu acabei de fazer é que nós deveríamos refletir sobre um pouco da nossa vida. Se eu sou cristão, o que é que eu devo fazer para que eu torne cada vez mais um cristão mais pleno em Deus, mais pleno para a comunidade e também mais presente para Cristo? Então, a cada dia mais vamos pensar, vamos cada dia mais voltar o nosso olhar sobre justamente, se eu sou cristão, o que é que eu posso me fazer para me tornar um cristão mais autêntico em Cristo? Então, devemos cada dia mais pensarmos e refletirmos sobre a nossa importância de sermos cristãos. Alguém quer complementar? Geus, quer complementar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje vai ser só essas lições preliminares ou tu vai entrar na parte do credo? Que aí hoje se eu posso falar ou não, porque eu falo muito. Vai ser só para o preliminar hoje. Ah, então vai certo. Pronto, deixa eu dar só uma explicaçãozinha desse primeiro ponto, desse sou cristão. Se você pega essa resposta, desliga aí teu áudio, só para não ficar dando interferência. Pronto. Se você pega essa primeira parte, você vê que a resposta da pergunta ela é bem pequenininha. Só que quando você para refletir, a reflexão dá uma grande reflexão. Que ele pergunta: você é cristão? Aí, sim, eu sou cristão, pela graça de Deus. Imagine aí o quão feliz você deve ser por ser cristão. Porque você poderia ter nascido em outro país, onde a religião oficial é outra, seja lá o budismo, o hinduísmo, qualquer outra coisa. Você poderia nem conhecer Cristo. Você poderia estar longe de Cristo de todas as formas possíveis. Sei lá, nascer em uma ilha que, sei lá, já tivesse o culto aos deuses dele lá. Qualquer uma dessas coisas. Mas hoje, se você se diz cristão, ser cristão, como diz, é uma graça de Deus. E aí já parte para esse segundo ponto, que querendo ou não, eu preciso entrar. Que aí diz, porque dizeis pela graça de Deus? Porque pela graça de Deus. Porque ser cristão é um dom gratuito, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Não basta você apenas se dizer ser cristão. Ser cristão é um grande presente de Deus. É você ter uma certeza de um caminho
para você seguir e que você seguindo esse caminho, você encontrará no final dele a salvação. Então já pense, olhe como Deus é bom para comigo. Talvez eu já tenha nascido em um lar católico, talvez eu já nasci dentro da igreja, já fui batizado pequenininho. Meus padrinhos são pessoas boas, são pessoas influentes, são pessoas que me dão um bom direcionamento. Meus pais, sei lá, por exemplo, no caso meu pai é ministro, minha mãe é ministra, já sou coroinha desde quando eu era pequeno, entendeu? Tudo isso são grandes presentes de Deus que muitas vezes a gente menospreza. Mas só em você nascer em um lar católico, ou então você nascer em um país que predominantemente cristão, como é o Brasil, onde a religião, nós não temos religião oficial, o país é um país laico, mas a maioria dos brasileiros é cristão, acredita em Cristo. Que aí a gente vai ver que ser cristão não é só acreditar em Cristo, viu? Mas aí, o que é que essa primeira pergunta nos faz refletir? A respeito disso, do quanto Deus nos ama e que nós não merecemos ser cristãos, viu? Pode olhar que tem aí na segunda coisinha, que a graça de Deus é um dom gratuito, só que nós não podemos merecer, não é por merecimento. Se você é cristão, não é nem porque é por vontade, é por graça de Deus. É a graça de Deus que toca em seu coraçãozinho, que te faz ter a certeza de que você está no caminho certo, que te faz ter a certeza de que sua fé é sólida, verdadeira, que se você seguir ela, você no final vai chegar à salvação, que é uma fé que muitas vezes nos pede coisas difíceis. Difíceis por quê? Porque vão contra o mundo. O mundo nos diz uma coisa, a fé nos diz outra. Então, reflitam. Ser cristão é algo grande. Já é um presente de Deus você ser cristão. Você se dizer cristão. Você ter essa fé que você tem. Que imagine aí, quantas pessoas não estão em outras religiões, religiões falsas, que conduzem a caminhos errôneos, que mandam as pessoas fazer coisas errôneas. E no final, talvez você nem se salve. Talvez você nem conheça Cristo de verdade. Quantas igrejas que nós temos hoje em dia que tem Cristo como centro, entre aspas, mas que na verdade nos apresentam um Cristo falso? Quantos pastores nós não temos que levam a uma ideia de um Cristo errado, um Cristo revolucionário, um Cristo que acolhe o pecado, não um Cristo que acolhe o pecador, um Cristo que acolhe o pecado. Então nós temos sorte. Sorte não, nós temos a graça de Deus de ser cristão. E de ser cristão e estar na igreja verdadeira, que é a única igreja deixada por Cristo. Então, e daria mais reflexões, só a respeito dessa primeira parte, mas é que razão porque eu falo demais. Muito obrigado, Geilson. Foi como você falou mesmo, então nós temos essa graça de sermos cristãos. E como eu já foi dito anteriormente, quem é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê nessa doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Ou seja, somos convidados aos cristãos através do quê? Do nosso batismo. Tudo começa pelo nosso batismo, porque é através do batismo que somos convidados a participar verdadeiramente do quê? De sermos participar dessa comunidade eclesial que Jesus tem de oferecer por cada um de nós, porque é através daí que nós vamos receber o Espírito Santo e vamos juntamente professar a mesma fé. Então, e além de tudo, quando ele fala crer, não é só dizer que eu creio em Jesus Cristo, mas sim através do quê? Das nossas atitudes. Se eu sou realmente cristão, eu estou fazendo por merecer, eu estou justamente seguindo os passos que Deus me confiou, eu estou justamente pondo em prática aquilo que Deus me oferece todo dia nas Escrituras. Então, através do batismo e através da nossa crença, de nós crermos que cremos justamente em um único Deus que doou sua vida por cada um de nós e tende a oferecer cada vez mais o amor, a sua misericórdia
para cada um de nós, então, a partir daí, que nós já somos o quê? Convidados a sermos verdadeiramente cristãos. E verdadeiramente cristãos é através também das nossas atitudes, da nossa confiança e do nosso amor que nós temos para com Ele. Geus, quer complementar? Como está dizendo aí, não basta que você se diga cristão, porque ser cristão envolve muitas coisas. Além de ser um dom de Deus, de ser uma graça de Deus, ser cristão não é apenas aquele que crê, é aquele que é batizado, primeiro ponto, que crê, que professa e que obedece. Por exemplo, não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu sei que eu tenho que ir para a missa todo domingo, mas eu não vou. Por quê? Porque está faltando essa partezinha do final que se chama obedecer. Não tem como eu ser cristão e a igreja me diz uma coisa e eu seguir totalmente um caminho oposto. Aí você está sendo cristão de IBGE, que é um cristão que conta só como um número. Você não está sendo esse cristão verdadeiro. Você não está sendo movido pela graça de Deus. Você não está deixando ser movido pela graça de Deus. Porque a partir do momento que a graça de Deus habita em seu coração, você muda. Você não vai ser cristão IBGE, que é aquele que somente diz que é cristão. Você vai ser esse cristão batizado, que até o batismo hoje em dia, por mais que o sacramento do batismo seja um sacramento efetivo, independente da fé da criança, independente dos pais, quando é batizado, a criança está batizada, mas isso é só o primeiro passo. O batismo. Depois, você tem que crer em todas essas coisas, você tem que crer nisso, você tem que crer na igreja, você tem que professar a sua fé, que é professar. Não tem como você professar uma coisa que você não entende, que você não sabe. Então, não tem como eu defender a igreja, não tem como eu lutar pela igreja se eu não conheço o mínimo do que a igreja diz. E depois tem o passo que talvez seja o mais difícil, que seja o passo de obedecer. E principalmente hoje em dia, né, Coroas? Principalmente hoje em dia, quando a gente sabe que nossa realidade nos move para longe da igreja, longe de tudo que é de Deus. Então, o verdadeiro cristão, movido pela graça de Deus, é esse que faz tudo isso, que é batizado, que crê, que professa e que obedece. Se falta um desses pontos, talvez você não esteja sendo um autêntico cristão. É aí onde entra a parte de que você precisa se mover. Porque só crer. Aí, tá passando o carro de som, né? Agora. 5 segundos aí. Eu acho que tivemos algum problema com o áudio de Geils, mas a questão de obedecer, muitas das vezes, é como ele falou, está sendo uma missão para cada um de nós, porque muitas das vezes, quando a gente acha que fazendo determinada atitude, nós estamos fazendo o certo, e muitas das vezes nós estamos fazendo o quê? Fazendo o errado. Então, por isso que a palavra obedecer requer também um sacrifício de nós mesmos. Então, por exemplo, se nós sabemos hoje... Quer complementar, Lucas? Pode complementar. Bom, a questão de obediência é algo que vai mais do ser humano. Primeiramente, se a gente for perceber desde a história, desde o começo que Adão e Eva pecaram, nós fechamos nossos olhos espirituais para não ver a nossa imundície. É a realidade. Sabe por que é difícil obedecer? Porque há uma luta constante entre carne e espírito. Digo numa reflexão que um dia que, caso vocês parem para pensar, quando eu digo reflexão de carne e espírito, quer dizer que entre Deus e o que você quer. Cara, pelo amor de Deus, se a gente for parar para pensar, um Deus que fez todas as coisas, fez as coisas tão perfeitas,
em cada célula, em cada parte, como é que ele não vai saber o que a gente necessita? Larga a mão de ser egoísta e só obedece. É essa questão. Igual nas bodas de Caná. Mesmo ainda, Maria Santíssima sabendo que não era a hora, ela pediu para que ele ajudasse para que fizesse alguma coisa naquela festa e transformou água em vinho. E as pessoas que estavam ao redor obedeceram a Jesus. E a única coisa que ela disse foi: faça o que ele mandar. Essa é só a questão. É só um complemento. Obediência não é uma obrigação. Obediência é amor. É um resumo principal, límpido, e que nós devemos colocar na nossa cabeça. Nós não vemos os mandamentos e a obediência como obrigação. Todos, eu já perguntei para todo mundo, principalmente algumas pessoas que se dizem ateias, mas eu tenho certeza que não são, só dizem que não acreditam mais na igreja, nesse tipo de coisa. Eles dizem que Deus é egoísta porque ele manda. Não. Ele dá a liberdade de você entregar tudo diante dele. Essa é a questão. Você entregar por amor, porque ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita. Então, a partir daquilo ali, é só você largar de ser egoísta e obedecer. Pronto, e aqui paro. E aí eu complemento o complemento de Lucas. Que, por que é tão difícil obedecer hoje em dia, como o Lucas falou? Existe uma guerra, uma dualidade dentro do ser humano. Porque a maioria das pessoas hoje em dia está com um pensamento desordenado, está com sua vida desordenada. Ou seja, onde seu corpo fala mais que seu espírito. Onde nos prendemos a sentimentos, onde nos prendemos ao que nos é cômodo, ao que nos faz bem, e tudo isso nos limita a obedecer. Como falaram aí, obedecer por amor. Na verdade, o amor nos leva a obedecer. Porque à medida que eu amo alguém, que eu amo uma pessoa, eu vou querer estar de bem com ela. Muitas vezes, a maioria das pessoas não comete um pecado, talvez por medo do inferno. Mas pouquíssimas são aquelas que não cometem tal pecado, porque tal pecado é uma grande ofensa contra Deus. Quando amamos alguém, e principalmente no que se refere a Deus, se eu amo Deus, eu não devo temer Deus. Eu não devo obedecer por medo de castigo. Eu devo obedecer porque eu sei que, independente do meu pecado ofende Deus. Meu pecado fere Deus. Meu pecado deixa Deus triste. Entendeu? Então, à medida que o amor, à medida que eu amo, quanto mais eu amo, mais eu obedeço. E o obedecer não se torna para mim algo que custa. Pelo contrário, você faz com gosto, por mais que seja difícil, por mais que você sofra, por mais que você tenha que lutar contra o mundo inteiro. Todo mundo, sei lá, o mundo inteiro, você olha todos os seus amigos fazendo determinada coisa, uma coisa que você sabe que é errada, e você se limitar. Às vezes é muito difícil. Por quê? Porque nós nos prendemos, e isso acontece com a maioria das pessoas, nós nos prendemos ao que nós sentimos. E se algo é um sentimento ruim, qual é a nossa tendência? É nos afastar disso. Que, por exemplo, fazer penitência não é algo que vai lhe deixar feliz, vai lhe deixar algo confortável, não, não vai não. Vai inventar de rezar um texto em cima de caroço de milho, vai inventar de passar um dia todo de jejum. A pessoa que você vai estar feliz, sair pulando, porque você não vai estar, não. Mas à medida que você faz isso por amor, isso não se torna um fardo para você. Pelo contrário, quando você termina de fazer uma coisa dessa, seja lá uma penitência, seja você rezar um texto, não sei, qualquer uma dessas coisas, quando você faz por amor, o próprio ato em si. O próprio ato em si se torna o quê? Não se torna um fardo, mas sim algo que você vai se acostumando e vai cada vez mais se doando inteiramente a Deus, e você só age aquilo ali como se fosse como algo que
que está fazendo de amor. Você não é só um complemento que você está fazendo durante a sua vida. Então, fazer algo, as atitudes que você tem em relação a rezar em cima do caroço de feijão de milho ou fazer alguma coisa assim, não se torna um fardo, mas sim se torna um complemento que você vai doando inteiramente a Deus. Vai ser como se fosse algo que vai lhe satisfazer todos os seus sonhos, as suas necessidades que você tem. Quando a gente realiza isso para Deus, pode ter certeza que o nosso caminho se torna cada vez mais fáceis perante a Deus, ou seja, cada vez mais vai diminuindo o nosso fardo, mas não significa que as tentações e o inimigo venha a querer nos separar, porque o inimigo ele quer justamente isso, que nós nos afastemos do amor de Deus e através desse afastamento desse amor de Deus é que faz com que nós cada vez mais percamos o caminho de chegar até os céus. Então, obedecer é justamente o que? Você justamente se entregar inteiramente a Deus e saber que algo de bom há de acontecer na sua vida. Geilson? Gente, me desculpe que eu, sem querer, enquanto eu estava falando aqui, às vezes eu falo com o corpo também, né? Aí minha mão pegou, bateu no notebook, desligou o áudio, e eu continuei falando sem perceber. Depois que eu vi que o áudio estava desligado. Não lembro nem onde foi que eu parei, que eu falei tanto aqui, depois quando eu começou a falar, foi que eu vi. Mas a questão que eu estava falando aqui. O próprio amor, ele é em si o pagamento pelas nossas ações. Às vezes não precisamos de retorno, porque amar em si já é o próprio retorno. Todo amor, tudo que é bom, provém de Deus. Então, quanto mais amor você tem dentro do seu coração, quer dizer que mais Deus está colocando amor dentro de você. E esse amor é o que te move a fazer coisas que às vezes são difíceis, mas que você faz sem tanto sofrimento. E eu lhe falar aí que às vezes quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente se acostuma. Eu não digo que se acostuma, eu digo que nossa mente se transforma. Algo que era doloroso perde a dor justamente por conta do amor. Algo que era difícil no começo, pelo amor, se torna algo fácil. Não que a gente se acostume, mas o amor transforma. O amor transforma. O que é amargo na boca vai ser doce na garganta. É nesse sentido. Entendeu? Então, ser cristão, você já recebe em si de Deus toda a graça necessária para você seguir tudo isso. O problema é essa guerra que existe entre o corpo e o espírito. O espírito que nos move para essas coisas de Deus e o corpo que nos prende, que nos faz fugir de tudo aquilo que é doloroso, que é difícil e que nos limita. Só que quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você faz tudo para ser esse verdadeiro cristão, o amor vai transformando. Então, o que é difícil, se é difícil de obedecer, chega um momento em que você obedece de maneira fácil. Porque, por exemplo, eu lembro de mim. Antes a missa, para mim, era algo muito difícil, era algo muito chato. Escutar o padre falando, não sei o quê, demora demais. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sinto necessidade de ir para a missa. Eu sinto necessidade de estar lá, de escutar o evangelho, de comungar, de servir. Minha mentalidade mudou. Quer dizer que eu me acostumei, não. Quer dizer que minha mentalidade mudou. O amor que Deus infunde no coração faz com que as coisas se transformem. Por exemplo, se confessar. Se confessar não é bom, não, minha gente. Você se abrir para uma pessoa, você contar seus pecados, você contar seus defeitos, o que você fez, seus problemas. Não vá pensando que isso é bom, não, e que você se acostuma, que você não se acostuma, não. Sempre é difícil. Só que nós fazemos por amor. E justamente quanto mais amor a gente coloca numa confissão, mais limpo a gente sai, a gente se sente feliz. Da mesma forma, comungar. Para algumas pessoas, comungar vai ser só pão, vai ter gosto de pão, vai ser uma coisa chata, desculpe a palavra. Só que quanto mais amor você coloca nesse ato de comungar, mais a comunhão vai ser, mais a comunhão vai lhe alimentar, mais você vai ficar feliz, mais você vai ficar saciado, tudo isso. Então, o amor, ele é o segredo para tudo, tudo. Se tem uma coisa que você acha difícil fazer hoje em dia,
tente colocar amor nisso. E aí eu falo de estudar, viu? Tem muita gente que não gosta de estudar, não. Mas vai estudar por amor. Coloque amor no seu estudo, que aí você vai ver como sua mente vai se transformar e como você vai aprender mais. E aqui eu encerro. Agradeço a Geilson e damos início, vamos continuando. Vamos falar também sobre o quarto ponto, que é o que é doutrina cristã. A doutrina cristã é a doutrina que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Ou seja, doutrina cristã é um passo que nós vamos dar cada dia mais, são pequenas ensinamentos que Jesus nos ensina através de, como nós já falamos, abordamos, através do seu amor, que através dessas pequenas reflexões que Deus nos mostra através das Sagradas Escrituras, que nós vamos seguir o quê? O caminho da salvação. Então, muitas das vezes encontramos na passagem de São Lucas, São Marcos, São Mateus, que nos mostra como ser realmente um cristão, que é justamente o quê? Se você das bem-aventuranças, se a gente seguir também uma questão das bem-aventuranças, que ele fala, bem-aventurados são aqueles que são pobres de coração, porque deles verão a Deus. Ou seja, se a gente seguir cada partícula que o Evangelho tende a nos oferecer, nós vamos cada vez mais seguir a doutrina que Jesus nos tende a oferecer, que é o quê? A salvação. Quando nós vamos seguir a partir da particularidade do Evangelho, através, por exemplo, das bem-aventuranças, como eu tinha falado, nós justamente vamos seguir o quê? Os ensinamentos que Deus tende a oferecer para a nossa salvação. Mas nós devemos fazer o quê? Recolhermos, sermos o quê? Pessoas sábias nas pequenas coisas. Ou seja, a doutrina cristã requer também do nosso amor, da nossa doação que nós temos para com ele. Então, a partir de quando vocês, coroinhas, se entregaram a partir de Jesus a ser realmente servos de Deus, o que acontece? Vocês não estão perante a mim ou qualquer pessoa que está ali em cima para ser coroinhas por obrigação, mas sim, vocês estão sendo coroinhas através da vontade de Deus, que é através dessa vontade de Deus, através dos seus ensinamentos que nós mostramos a cada dia mais, que vai alimentar este amor, que vai alimentar esta doação, que vai alimentar esta necessidade de buscar sempre cada vez mais o Cristo. E é através dessa busca incessante que nós vamos buscando a Cristo, que vamos buscar cada vez mais esse amor, essa misericórdia que ele tende a oferecer. E quando ele nos oferece, é porque ele nos ama. A questão é isso, é que ele nos ama e quer o nosso bem. E se ele quer realmente o nosso bem, que nós façamos isso por doação, por sua, como nós falamos, por obediência, por essa entrega incessante de saber que nós vamos realmente fazer o quê? Obter a salvação e que nós vamos realmente, justamente, ter a graça que nós tanto busca. Não sei se eu estou sendo... Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas devemos sempre fazer o quê? Botar em confiança em Deus que nós vamos conseguir algo de bom. E esse algo de bom é o que ele vai nos oferecer, que é o quê? A salvação. Que maravilha temos em ter a salvação. Se Deus viesse aqui para mim e dissesse que eu já ia ter a salvação, ficaria alegre. Independentemente dos problemas que nós temos na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa, mas devemos sempre fazer o quê? Buscar esse amor. E é através dessa busca incessante desse amor que vamos cada vez mais acolhendo o que Jesus tem de oferecer através das Escrituras. E é através dessas Escrituras, como por exemplo da bem-aventurança, do joio e do trigo,
e das determinadas parábolas, que ele vai fazer o quê? Que vai nos formando, é essa palavra certa, que vai nos moldando. E quando nós vamos seguir o evangelho, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos nos moldando no amor de Cristo para se tornarmos o quê? O jarro perfeito de Cristo. Independentemente dos nossos problemas que nós temos na nossa sociedade, mas vamos sendo o quê? Nos moldando na realidade do amor de Cristo para, através daí, conseguir a nossa salvação. Eu não sei se eu estou bom nas palavras, mas eu queria que Geu se complementasse. Eu sei que ele tem algum complemento. Meu filho, não precisa tu estar se preocupando se tu é bom em palavra, não, porque nesses momentos, Deus nos usa. Então, independente de você ser bom ou não com palavras, nesse momento que você está falando sobre essas coisas de Deus, não é você que está falando, é Deus. Então, tudo que você falar, para algumas pessoas, talvez aquilo signifique muito e toque muito. Para outras, vai significar pouco e toca pouco. Mas isso não depende do que você fala, depende das pessoas. Entendeu? Então, sempre fique tranquilo. Desde que Deus lhe use, meu filho, e aí Deus vai dar os frutos que ele tiver que dar. E, sei lá, me perdi o que é que eu ia dizer. Mas continue aí, porque tu sabe que eu falo demais e tá. Ok, Geus. Então, já no quinto ponto, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e ele dá a resposta. Certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e cometem falta grave aqueles que se descuidam o fazer. Ou seja, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente que sim. E como é que nós fazemos? Como é que ele fala aqui? Como é a falta grave é quando se descuida de o fazer? Ou seja, quando a gente falta, nós descuidamos com o quê? Nós descuidamos através do quê? Através da nossa recusa a Deus. E como essa recusa a Deus? É através das ações de desobediência, das ações também dos pecados, e através do pecado que nós fazemos o quê? Que nós descuidamos de seguir a doutrina de Deus. Como eu falei anteriormente, se nós queremos se tornarmos cristãos autênticos em Cristo, e nós não fazemos a nossa doação diariamente, ou seja, nós estamos nos privando do quê? Da misericórdia de Deus. Nós estamos nos afastando do amor dele, porque o pecado é justamente o quê? De nós fazermos essa quebra desse laço, dessa quebra dessa corrente de amor que Jesus nos lança cada dia mais. E tem uma parte que os meninos vão saber, que vocês vão saber, que quando foi no nosso retiro, que o padre falou muito sobre a questão das pessoas que receberam, foi, se não me engano, vários dinheiros. E um disse, não, perdoe-me, eu estou sendo um pouquinho, tô um pouco nervoso, mas tudo bem. No que ele falou nas 3 vertentes relacionadas à salvação. Ou seja, se eu pego que tem 3 formas de se salvar. A primeira, a salvação é quando se dá pela renúncia dos nossos pecados. Ou seja, se eu renunciar aos pecados... Ai, Deus, me ajuda aí, Deus, que eu me esqueci. Eu tô querendo me ajudar, mas eu não tô conseguindo me associar o meu pensamento com o seu, entendeu? Não tô conseguindo me lembrar, mas continue. Não, na verdade é assim, quando a gente pega e a gente vai renunciando a cada dia mais o nosso pecado, tanto do capital quanto o pecado venial, o que acontece? Nós vamos a cada vez mais buscando nos aproximar em Cristo. Ou seja, se a gente pega
e vai renunciando a cada dia mais o pecado mortal, a gente já estávamos próximos de conseguir a salvação. E se a gente pega a cada dia mais, vai além do mortal, a gente também fazemos a renúncia com o pecado venial, mais próximos vamos estar de Deus. E quando a gente pega vamos renunciando tanto o mortal e o venial e fazemos o quê? E decidimos seguir a nossa vamos fazendo por doação e recusando os bens terrestres, mas vamos estar mais perfeitamente mais próximos de obter a salvação perfeita. Então, o que o padre falou naquele dia do retiro é justamente isso, que a gente consegue a salvação através do pecado mortal, renunciando o pecado mortal? Sim. Se a gente pegamos e renunciamos também o pecado mortal e também o venial, mais próximos vamos estar do amor de Cristo também. E se a gente pega, além do pecado mortal e venial, e formos fazer nossas ações de caridade, sem nada querer a troca, e também recusar os bens materiais que pode muitas vezes estar nos prendendo, mas vamos estar mais próximos de Cristo. Ou seja, a doutrina cristã que é apresentada para seguir a salvação eterna requer sempre uma renúncia. E essa renúncia está justamente o quê? Ligada ao nosso pecado. E se a gente pega o nosso pecado e vamos cada dia mais recusando no pecado, e sim cada vez mais buscar o amor de Cristo, cada vez mais vamos estar preparados para obter a salvação. Deus quer complementar? É porque é o seguinte, gente, vocês têm que prestar atenção ao chamado de Deus. Deus quer que todo mundo se salve. Isso é fato. Deus quer que todo mundo se salve. Só que ele também chama todo mundo à perfeição, ou seja, à santidade. Se você para de cometer pecados mortais, você não vai para o inferno e você pode se salvar. Mas não é só isso que Deus nos pede, que a gente só pare de cometer pecados mortais. Esse é o primeiro passo, parar de cometer pecados mortais, porque pecado mortal leva à morte eterna é inferno. Bom, e para que eu seja mais perfeito, além de parar de cometer pecados mortais, tenho também que parar de cometer pecados veniais, que por mais que sejam simples, também são pecados, também ofendem a Deus. Quando eu paro de cometer pecados mortais e veniais, e agora eu já faço as coisas por amor a Deus, ou, por exemplo, já me entrego mais no meu serviço, já faço mais do que eu deveria, Vocês estão entendendo? Quando eu faço mais coisas por amor a Deus, quando eu abdico, quando eu deixo de lado minhas vontades, quando eu coloco mais o outro na minha vida, quando eu faço mais caridade e etc. Tudo isso, tudo isso que eu faço com mais amor, com mais afinco, colocando mais o outro na minha vida, fazendo mais por amor a Deus e deixando de lado qualquer tipo de pecado, vai me tornando mais perfeito. Só que tudo isso é um processo. Primeiro você larga pecados mortais, o que já é difícil. Depois você larga os pecados veniais, que é mais difícil do que os pecados mortais. E depois você coloca mais amor em cima de tudo isso. Está em você não querer mais aquilo que te faz bem. É em você querer aquilo que talvez seja mais difícil, que te leve mais ao sofrimento, só que esse sofrimento te une ao sofrimento de Cristo. Por exemplo, é você pedir a Deus para sofrer, só que sofrer por amor, entendeu? Não é sofrer por sofrer, não. É o que o seu sofrimento vai se unir ao sofrimento de Cristo. Você vai completar na sua carne aquilo que falta no sacrifício de Cristo. Tudo isso é se tornar perfeito, é se tornar mais santo. E tudo isso está na nossa doutrina, está na doutrina católica. A doutrina católica nos leva a seguir esse caminho. E se você não estuda esse caminho, como é que você vai seguir? Vai esperar que Deus venha, desça do céu e diga, menino, vai por aqui. Não. Tempo de revelação já passou. Deus não vai mais descer do céu e dizer uma coisa para que você faça, não. Não, já está tudo dito.
Você só tem que estudar e seguir. Por isso que é uma falta grave quem descuida de aprender a doutrina. Quem descuida, quem para de estudar a respeito do catecismo da igreja, quem para, está pecando gravemente. Por quê? Porque você não está buscando em conhecer esse caminho de perfeição. Você não está buscando seguir pelo caminho que Deus está indicando que você siga. Você não está confiando nos pastores que Jesus colocou para mostrar o caminho. Jesus já veio, Jesus já mostrou o caminho, só que agora ele deixa os pastores, para que os pastores vão nos guiando durante esse caminho. É um caminho difícil? Com certeza, é um caminho muito longo. Por isso que nós temos os nossos pastores. E quando você descuida de estudar, quando você espera que aconteça do nada, quando você espera que Deus venha lhe mostrar o caminho, você está sendo preguiçoso. Um tempo que você devia já estar caminhando, você está esperando que alguém te diga que caminho você deve seguir. Só que isso, vem muito da gente. Você tem que tomar essa iniciativa. Você tem que querer saber qual é o caminho que você tem que seguir. Por isso que é pecado, pecado grave, você não estudar a doutrina. E tu já tirou, Yuri, que aí eu já ia complementar com os outros. Com a parte lá que é a obrigação dos nossos pais também, nos mostrar esses caminhos, nos fazer estudar. Que nossos pais hoje em dia botam para a gente estudar só as coisas da escola, né? Porque talvez isso, para eles e para o mundo, seja o mais importante. Você saber português, matemática, essas coisas. Para o mundo, é o mais importante. Só que você tem que pensar na dimensão espiritual. Você não só tem corpo, não. Você tem uma alma também. E você tem que cuidar da sua alma. E como é que eu cuido da minha alma? Buscando a salvação. E onde é que eu vou encontrar? Como é que eu vou saber o caminho para a salvação? Está na doutrina católica. Certo? Então, temos que estudar. Nossos pais, os pais, têm que colocar os filhos para estudar. Quando eu digo estudar, é estudar catecismo também. É mostrar o caminho que o filho deve seguir. E é responsabilidade dos pais fazerem isso. Certo? Vai, Yuri. Primeiramente, queria agradecer a cada um de vocês por participar desse encontro. Infelizmente, chegamos ao nosso tempo, né, de encerramento do nosso encontro. E, justamente, quando for sábado que vem, nós vamos ter mais um pouco desse encontro para aprendermos, certo? Vou estar mais preparado, porque eu fico meio um pouquinho nervoso quando ligar aqui o celular, mas tudo bem. Lembrando que a missa de domingo que vem vai ser no outro domingo, já é a nossa responsabilidade, certo? Depois, quando for depois... eu estou um pouquinho mesmo. O que acontece? Quando for depois... vou entrar em contato com vocês para a gente organizar as nossas missas, também as nossas responsabilidades no próximo domingo, certo? E também depois eu queria que vocês comprometessem a dizer quem pode fazer leitura no domingo que vem, certo? Quem pode fazer as leituras e as... Perdoe-me, é meu irmão aqui me chateando aqui. Só dando um toquezinho, viu, minha gente? Estudem, porque tudo isso, essa iniciativa deve partir de você também, viu? Se não tem quem lhe ofereça, quem lhe mostre o caminho, você tem que buscar. Tem que ter esse desejo de salvação, desejo de ser santo, desejo de agradar a Deus. Então, busquem estudar. Não pare por aqui, não. O que a gente falou foi pouco. O Catecismo de São Pio X ele é bem resumido. Então, busquem estudar mais, busquem seguir por esse caminho, certo? Muito bem, Moisés. Assistam os vídeos do Padre Paulo. Padre Paulo é top. Pois eu agradeço primeiramente a Geils, que nos dispôs
nos apresentar cada tema aqui do nosso encontro, certo? Agradeço a Lucas, a Moisés também, que muito obrigado, Moisés, e também agradeço a todos vocês que se fizeram presente no nosso encontro. E eu espero que eu possa contar com a participação de vocês também na missa do Dia dos Coroinhas, tá certo? E também agradeço também a Luiz, que Luiz também nos ajudou muito também discutindo aqui um pouco, certo? E agradeço muito a vocês, tá certo? Que Deus e Nossa Senhora o ilumine a cada um de vocês. Então vamos encerrar esse nosso momento rezando o Pai Nosso, Ave Maria, por todos vocês que se fizeram presente nesse encontro e que nós possamos cada vez mais pôr em prática o que nós aprendemos hoje, tá certo? Então, vamos rezar também por todas as pessoas que estão com Covid-19, que também Deus nos dê cada vez mais discernimento. Rezar também por Geilson, que nos ajudou muito com suas palavras. Rezar também por Lucas, Moisés, Luiz e todos vocês que se fizeram presente com esse encontro, ok? E também rezar também por todos os coroinhas também que faltou também nesse encontro, mas que Deus possa iluminar cada vez mais com seu discernimento, com sua capacidade, certo? Então vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que estiver permaneceremos reunidos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Que Deus e Nossa Senhora iluminem cada vez mais vocês. Tá certo? E, Geus, tu pode ficar em qual missa, Geus? Eu só posso ficar na missa do sábado. À noite, pode ser? Não. Na missa de 4 horas. Do Rosário. Vou também. Tá certo. Já pode me deixar escalado nela, viu? Porque todo sábado eu tô indo. Também eu vou. Tá certo, Luiz. Sem problemas. Pois, muito obrigado a todos vocês, tá certo? Valeu.